O relógio marcava 18h47 quando Júlia saiu do escritório. O céu estava nublado e o vento frio de outono soprava contra seu rosto cansado. Tudo o que ela queria era chegar em casa, tirar os sapatos e esquecer do mundo. Enquanto caminhava pela calçada movimentada, seu olhar se desviou para um canto onde poucos ousavam olhar. Ali estava um homem sentado no chão, enrolado em um cobertor velho, a cabeça baixa, os olhos perdidos. Havia algo naquele momento que a fez parar. Júlia nunca parava. Sempre pensava que não podia ajudar todos, que era perigoso ou simplesmente não sabia como agir. Mas naquele dia, algo dentro dela pediu por um gesto. Mexeu na bolsa, encontrou uma nota de R$ 20 e se aproximou. Boa noite. Aqui, para você comer algo quente. O homem levantou os olhos, e por um segundo, os olhos dele encontraram os dela com uma profundidade que a fez perder o ar. Júlia ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao seu redor. Aqueles olhos, ela conhecia. Mas de onde? O coração acelerou. Quando piscou, ele já tinha abaixado a cabeça novamente, mas dentro dela, algo havia mudado. Ela precisava entender o que viu. Aquela troca de olhares durou apenas segundos, mas ficou gravada como fogo na mente de Júlia. Enquanto ela se afastava lentamente, sua respiração começou a falhar, como se o corpo estivesse tentando processar o que o coração já sabia. Ela olhou para trás mais uma vez, na esperança de ver o rosto do homem com mais clareza, mas ele estava imóvel, de cabeça baixa, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia que havia. Aquele olhar mexeu com algo profundo, uma memória que ela mal sabia que ainda existia. Era como ver um fantasma que apenas seus olhos podiam enxergar. Sentiu os olhos marejarem sem entender o porquê. Tentou racionalizar. Talvez apenas lembre alguém. Estou cansada. É isso. Mas no fundo, sabia que não era só isso. O brilho nos olhos dele, o jeito como a encarou, era pessoal, intimamente pessoal. Quando finalmente chegou em casa, não conseguiu comer nem relaxar. Seu corpo estava ali, mas sua mente havia ficado naquela calçada, presa àquele olhar. Júlia tentou dormir, mas as imagens vinham em flashes, como um filme antigo passando sem som. Algo dentro dela gritava. Ela precisava voltar. Precisava ver aquele homem de novo. Na manhã seguinte, Júlia acordou antes mesmo do despertador tocar. Tinha os olhos inchados e o coração acelerado. A imagem do homem na calçada insistia em ocupar todos os seus pensamentos. Era impossível ignorar a semelhança. Aqueles olhos, o formato do rosto, a expressão silenciosa, tudo gritava o nome que ela não ousava dizer em voz alta. Gabriel. Seu irmão desaparecido. Fazia mais de 10 anos que ele sumira sem deixar vestígios. Tinha apenas 22 anos quando sofreu um suposto acidente de carro. O veículo foi encontrado destruído, com documentos dentro, mas nenhum corpo. A polícia concluiu que ele provavelmente havia sido levado pela correnteza do rio, próximo à estrada. A família nunca conseguiu provar o contrário. E agora, aquele homem... Seria possível? Júlia correu até o armário, puxou uma caixa antiga, empoeirada, cheia de lembranças do irmão. Fotos, cartas, desenhos de infância. Comparou uma das fotos com a imagem que sua memória guardava do morador de rua. O cabelo estava diferente, o rosto envelhecido, mas os olhos eram os mesmos. Precisava vê-lo de novo. Precisava ter certeza. Então, saiu de casa às pressas, voltou à avenida onde tudo começou. Mas ao chegar lá, seu coração despencou. Ele não estava mais lá. Júlia ficou parada por vários minutos, olhando o lugar vazio onde o homem estivera. O chão frio, a calçada suja e nenhum sinal dele. Era como se ele nunca tivesse existido. Uma angústia tomou conta do peito dela. E se tudo fosse fruto da sua mente cansada? E se o rosto que viu fosse apenas uma ilusão criada por saudade mal resolvida? Mas no fundo, ela sabia. Não era invenção. Ela o viu e sentiu.
e isso bastava. Voltando para casa, puxou novamente a caixa de memórias. Abriu cartas antigas de Gabriel, relia os trechos onde ele dizia que queria ver o mundo com os próprios olhos e fugir de tudo. Uma parte dela sempre acreditou que ele pudesse ter fugido, mas os anos passaram e a esperança foi sufocada pelo luto. Agora ela via tudo com outros olhos. Aquilo não era coincidência. Pegou uma das fotos mais recentes dele antes do acidente e decidiu. Mostraria para pessoas da região, perguntaria, bateria em portas se fosse necessário. Gabriel estava vivo. Ela sentia. A questão agora era: onde ele estava? E por que estava naquela situação? As respostas viriam, mas ela teria que procurá-las. E faria isso, nem que levasse o resto da vida. Determinação era a única coisa que movia Júlia naquele dia. Com a foto de Gabriel nas mãos, ela começou a caminhar pela vizinhança próxima à avenida onde o vira. Passou por lojas, padarias, bancas de jornal, perguntando sempre a mesma coisa. Você já viu esse homem por aqui? A maioria respondia com um rápido não, ou apenas um olhar indiferente. Até que numa padaria de esquina, o atendente a olhou com atenção. Acho que já vi alguém parecido. Ele pega pão velho aqui de vez em quando. O coração de Júlia saltou. O homem apontou para uma área próxima aos trilhos de trem, onde, segundo ele, vários moradores de rua se abrigavam. Era uma região perigosa, evitada por todos. Mas Júlia não hesitou. Foi até lá, mesmo com o medo se agarrando ao estômago. Ao chegar, viu barracos improvisados, roupas penduradas em cercas e pessoas com olhares desconfiados. Quando mostrou a foto a uma senhora de aparência frágil, ela apontou com o queixo para um canto mais afastado. Acho que ele fica por ali, mas não fala com ninguém. Júlia agradeceu. Respirou fundo e seguiu naquela direção. Cada passo parecia mais pesado, mas algo dentro dela dizia: estava perto, muito perto. Júlia caminhou com passos cautelosos até o canto onde a senhora havia indicado. Sob o concreto sujo do viaduto, viu um homem encolhido entre caixas de papelão, coberto por uma manta encardida. Estava de costas, balançando o corpo suavemente como se estivesse preso em um transe. Gabriel? Ela chamou com a voz embargada. Nenhuma resposta. Ela tentou novamente, agora com mais firmeza. Gabriel, sou eu, a Júlia. O homem parou o movimento. Lentamente virou o rosto em sua direção. Os olhos, embora cansados, carregavam o mesmo brilho que a fez congelar dias antes. Juju? Ele sussurrou quase sem voz. Júlia caiu de joelhos, tomada por um turbilhão de emoções. As lágrimas escorreram antes mesmo de ela perceber. Sou eu, irmão. Eu te achei. Ela o abraçou com força, ignorando a sujeira, o cheiro forte, o frio do chão. Ele tremia, mas não a afastou. Aquele abraço parecia ser a única coisa que ainda o ancorava à realidade. Pessoas ao redor observavam, algumas com curiosidade, outras com respeito. Mas para Júlia, o mundo havia parado. Depois de 10 anos, seu irmão estava ali, e estava vivo. Sentados lado a lado sobre uma manta improvisada, Júlia e Gabriel começaram a se reconectar com palavras entrecortadas e silêncios pesados. Ela tentava conter a enxurrada de perguntas que se acumularam por anos, mas sabia que precisava ir devagar. Gabriel parecia perdido em pensamentos, falando baixo, como se temesse ser ouvido por vozes invisíveis. Eu lembro do acidente, lembro da água, depois só escuridão. Lhe fazia pausas longas entre as frases, encarando o chão, as mãos, o horizonte. Acordei num hospital, não sabiam quem eu era. Tentei fugir. Fiquei com medo, da dor, de tudo. Júlia ouvia em silêncio, contendo o impulso de segurá-lo a cada palavra. Era evidente que Gabriel havia enfrentado não apenas a rua, mas também seus próprios fantasmas. Ela segurou sua mão e disse: Você não precisa mais fugir. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. Pela primeira vez, em anos, ele sentia-se visto, reconhecido, acolhido. Júlia sabia que o reencontro era só o começo, mas também sabia que agora ele não estaria mais sozinho. E isso já era tudo.
Nos dias seguintes, Júlia fez questão de visitar Gabriel diariamente. Levava comida quente, cobertores novos, roupas limpas e principalmente companhia. Aos poucos, Gabriel começou a se abrir, relembrando fragmentos da infância, das brincadeiras no quintal da casa da avó, do cheiro do bolo de fubá nas tardes de domingo. A cada nova memória recuperada, Júlia via um pedaço do irmão de volta. Mas as lembranças boas vinham acompanhadas de outras, bem mais sombrias. Ele falava de noites dormindo embaixo de marquises, da solidão nas ruas, de pessoas que o machucaram e do medo constante. Você aprende a não confiar em ninguém, nem em si mesmo, se confessou em um dos dias. Júlia, apesar da dor que sentia em escutar tudo isso, entendia que fazia parte da cura. Ela anotava cada pequena vitória. Um sorriso, uma lembrança, um gesto de afeto. Gabriel ainda estava frágil, emocionalmente distante em alguns momentos, mas era possível ver um lampejo de esperança em seus olhos. E aquilo bastava para ela. Ela não tinha pressa. Sabia que o tempo que ele levou para se perder era o mesmo que levaria para se encontrar novamente. Mesmo com toda a dedicação de Júlia, Gabriel parecia resistir quando ela falava sobre tirá-lo das ruas. Não tem mais lugar para mim nesse mundo, dizia com voz baixa, encarando o horizonte. Eu desaprendi a viver com gente. As palavras dela, mesmo cheias de amor, pareciam bater em muros que ele havia construído para se proteger. Ele se recusava a aceitar convites para dormir em sua casa, ou mesmo visitar a antiga residência da família. Júlia tentava compreender. Depois de tanto tempo vivendo no abandono, aceitar o acolhimento era quase doloroso. O medo de não se encaixar, de não ser mais o Gabriel que todos lembravam, era visível. Eu não quero decepcionar vocês. Eu mudei. Acho que vocês não vão gostar de quem eu me tornei. Desabafou com os olhos marejados. Júlia segurou suas mãos e respondeu com firmeza. Não importa como você esteja. O que importa é que você está aqui. Mas ela sabia. Ele precisava de tempo. Pressionar só o faria se fechar novamente. Então ela decidiu. Ganharia sua confiança todos os dias. Mesmo que fosse aos poucos, passo a passo, ela o reconquistaria. Porque amor de verdade não exige retorno imediato. Ele apenas insiste e espera. Para quebrar as barreiras emocionais de Gabriel, Júlia decidiu começar com algo pequeno. Vamos fazer um check-up? Só para saber como você está por dentro? Ele hesitou, mas acabou concordando. Foi uma vitória. No dia da consulta, Júlia o buscou cedo. Comprou roupas novas, levou-o a um barbeiro. O resultado foi impressionante. Ao ver seu reflexo no espelho após anos, Gabriel ficou em silêncio. Nem lembro da última vez que me vi de verdade, murmurou. No consultório, o médico foi atencioso e com sensibilidade pediu exames, avaliou sua saúde mental e física. Nada ali foi forçado. Cada passo era respeitado. Depois da consulta, foram a uma lanchonete. Gabriel provou um hambúrguer e sorriu como uma criança. Aquela tarde foi mais do que uma ida ao médico. Foi um lembrete de que ele ainda podia viver. Júlia notava como pequenos momentos o impactavam. Uma conversa leve, uma comida quente, a liberdade de caminhar pelas ruas sem se esconder. Aos poucos, ele começava a se reconectar com a realidade. Júlia sabia que o caminho seria longo. Mas naquele dia, ao ver o irmão rir de uma piada boba, ela teve certeza de que estava no rumo certo, um passo de cada vez. Enquanto os dias passavam e a confiança entre eles crescia, Gabriel começou a compartilhar mais do que apenas memórias. Ele começou a contar segredos. Em uma tarde silenciosa, sentado num banco de praça ao lado da irmã, ele olhou para ela com olhos marejados e disse: "O acidente não foi bem um acidente." Júlia o encarou surpresa. Naquela época, eu estava envolvido com gente perigosa. Fiz dívidas, coisas erradas. A noite do acidente foi armada. Me seguiram. O carro capotou. E eu fugi antes que me encontrassem.
O que veio depois, segundo ele, foi uma fuga desesperada, um instinto de sobrevivência. Jogou os documentos no carro, simulando sua própria morte. Tive medo de colocar vocês em perigo, por isso sumi. Júlia ficou em choque. Uma parte dela queria gritar, mas outra entendia a dor por trás daquela escolha. Você errou, sim, mas nunca deixou de ser meu irmão, e agora tem a chance de recomeçar. Ele chorou como uma criança. Pela primeira vez em anos, sentia-se perdoado. O passado ainda existia, mas agora havia espaço para um futuro. E isso, para Gabriel, era mais do que ele achou que mereceria um dia. Apesar da abertura que Gabriel teve com Júlia, ele ainda hesitava em reencontrar o restante da família. E se o pai me odiar? E a mamãe? Eles vão me culpar por tudo. Júlia sabia que aquela insegurança era fruto de anos de abandono, culpa e vergonha acumuladas. Eles choraram por você, Gabriel. Até hoje falam de você com saudade. A dor nunca passou. Se eles pudessem te ver agora, só iriam querer te abraçar, disse ela com ternura. Mas a resistência dele era profunda. Júlia então sugeriu algo diferente, que ele escrevesse uma carta. Escreve tudo o que sente, mesmo que nunca entregue, pode te ajudar. Ele topou. Passou horas escrevendo, rasgando, reescrevendo. Quando finalmente terminou, leu em voz alta para Júlia. A carta era um desabafo emocionante. Pedia perdão, explicava os motivos da fuga e, acima de tudo, expressava arrependimento. Júlia, emocionada, guardou a carta com carinho e disse: "Quando estiver pronto, entregamos juntos." Gabriel sorriu timidamente. Talvez pela primeira vez ele acreditasse que merecia uma segunda chance. O medo ainda existia, mas agora havia coragem também, e isso fazia toda a diferença. Algumas semanas se passaram até que Gabriel finalmente se sentisse pronto para dar o próximo passo. Foi ele quem sugeriu: "Acha que podemos ir ver o pai?" Júlia segurou a emoção. Claro que sim. Eles combinaram de ir num domingo, dia em que o pai sempre preparava almoço e ouvia músicas antigas no rádio da varanda. Ao chegarem, Júlia foi na frente pedindo que Gabriel esperasse no portão. O pai, ao vê-la, sorriu como de costume, mas ao perceber o nervosismo da filha, seu semblante mudou. "Pai, tem alguém aqui que você precisa ver." Quando Gabriel apareceu, os olhos do homem congelaram. Levou alguns segundos para processar. "Gabriel?" ele murmurou, antes de cair de joelhos, tomado pela emoção. O abraço entre pai e filho foi silencioso e longo, como se tentassem preencher todos os anos perdidos. Nenhuma palavra era suficiente e nenhuma era necessária. Lágrimas escorreram dos três. Júlia os observava com o coração pleno. Gabriel estava em casa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E naquele instante, todas as dores do passado pareciam menores diante do milagre do reencontro. Era o começo de um novo capítulo para todos. Os dias que se seguiram foram intensos. Gabriel passou a frequentar a casa do pai com mais frequência, reencontrou outros parentes e até recebeu uma visita emocionante da mãe, que viajou de outra cidade só para vê-lo. O reencontro foi catártico. Ela o abraçou com força, como se nunca mais fosse soltar. "Meu filho, eu sabia, eu sentia que você estava vivo", repetia entre lágrimas. Gabriel ainda enfrentava dificuldades, crises de ansiedade, momentos de silêncio, medo de sair sozinho, mas agora tinha uma rede de apoio. Com a ajuda de Júlia, começou a fazer terapia. Entrou num programa de reintegração social e cogitava estudar algo novo. "Quero trabalhar, mesmo que seja com coisas simples. Preciso me sentir útil", dizia. Júlia o incentivava a cada pequeno avanço. Um curso de jardinagem na prefeitura local foi seu primeiro passo. Aos poucos, os olhos dele voltaram a brilhar com esperança. Recomeçar era difícil, exigia coragem, mas ele havia provado para si mesmo que era possível. E Júlia, que nunca desistiu dele, via o irmão renascer diante dos seus olhos. Meses depois, Gabriel parecia outro homem.
Ainda havia marcas do passado, mas agora ele caminhava de cabeça erguida. Participava de almoços em família, ria com sobrinhos que nem conhecia antes e até cuidava do jardim da vizinha. Certo dia, enquanto regava as plantas da pracinha, viu uma jovem se aproximar de um morador de rua e oferecer comida. O gesto o fez parar. Observou em silêncio, com os olhos marejados. Aquela cena era familiar demais. Sorriu e, pela primeira vez, entendeu a dimensão do que Júlia havia feito por ele. Ela apenas quis ajudar, só isso. Mas mudou a vida de alguém. Ao reencontrar a irmã naquela noite, ele disse: "Você me salvou." Ela sorriu e respondeu: "Você só precisava ser visto, e agora está aqui, vivo, forte." Gabriel escreveu um pequeno texto para compartilhar em uma roda de apoio. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um olhar de compaixão. O resto, a vida se encarrega. Era o fim da história de abandono e o começo de uma nova, onde ele era o protagonista da própria cura. E Júlia, ela apenas quis ajudar e salvou um mundo inteiro com esse gesto. Se essa história tocou o seu coração, faça o mesmo por alguém. Às vezes, um gesto simples, um olhar ou uma palavra de apoio pode transformar uma vida inteira, como aconteceu com o Gabriel. Compartilhe essa história com alguém que precise de esperança. E se você já ajudou alguém ou foi ajudado quando mais precisava, conte nos comentários. Sua experiência pode inspirar e transformar outras pessoas também. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque histórias como essa merecem ser contadas, e você pode fazer parte dessa corrente do bem. Juntos, podemos fazer a diferença. Às vezes, tudo começa com apenas querer ajudar.